continuar acompanhando a videoaula sobre histologia. Nesta segunda parte, vamos conhecer os diferentes tipos de tecido e sua classificação e identificação. Dr. Alexandre Nacal continua a sua explicação. Bom, a gente realmente, o corpo dos animais e o corpo humano, ele é composto por diversos tipos de tecido. Basicamente, a gente tem 4 tipos de tecidos e depois desses 4 tecidos vão se derivar todos os outros que a gente conhece. Os tecidos, na verdade, essa classificação, ela se dá, ou os diferentes tipos de tecido, se dá pela função de cada tecido. Então, como eu ia falando, os 4 principais tipos de tecido onde derivam todos os outros são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo ou mesenquimal, o tecido nervoso e o tecido muscular. Tá? A partir de desses 4, na verdade, se derivam todos os outros tecidos que a gente conhece dentro do corpo. Tá? Por exemplo, o tecido epitelial, e cada um deles ele é caracterizado pela sua função. Então, existe tecido epitelial que a gente chama de revestimento, que serve realmente para proteger. A estrutura dele, se a gente olhar no microscópio, ele serve para proteger mesmo. Então, é o da pele, todo que reveste o trato digestivo, até passando pelo esôfago, estômago, colo. Então, na verdade, são todos epitélios que servem para proteção, certo? Lógico, por exemplo, na pele, em geral, o que a gente tem? A gente, fora o tecido da pele, junto a gente tem as glândulas que produzem suor, as sudoríparas que a gente chama, tem as glândulas que produzem sebo, são as glândulas sebáceas dos pelos, certo? Cada um com sua função, mas são todos epitélio de revestimento, tecido epitelial, tá? No estômago, fora o tecido epitelial de revestimento, a gente tem o tecido glandular também, certo? Que são as glândulas que produzem muco, são as glândulas que produzem ácido gástrico, enfim, todas as necessidades ali do estômago para a digestão. No intestino, a gente tem glândulas, que também faz parte do tecido epitelial, que produz muco, que é por onde o bolo fecal no final vai passar, porque precisa de bastante muco para estar lubrificado para passar. A gente tem, por exemplo, outros tecidos que produzem outras glândulas, por exemplo, que produz saliva. Então são as glândulas salivares localizadas aqui nessa região. A gente tem no pâncreas, que também serve para digestão, as glândulas pancreáticas para fazer todos os elementos da digestão. Então, na verdade, o tecido epitelial, existem várias funções dele. E cada tipo de função, ou cada órgão, ele possui um tipo específico de tecido. Aí, lógico, para a gente reconhecer, a gente coloca na lâmina e a gente, lógico, você estudando, você vendo isso daí dia a dia, você batendo no olho, você acaba sabendo de onde que é o tecido, se é do pâncreas, se é do esôfago, se é da boca, se é da pele, de acordo com as características morfológicas dele, certo? Então, fora o tecido epitelial, o que a gente tem? A gente tem o tecido mesenquimal, ou conjuntivo. Esse eu acho que é o tecido mais rico do corpo humano que a gente pode chamar. Por quê? Porque ele está também em todo lugar. Então, em geral, debaixo do epitélio de revestimento, a gente tem um tecido conjuntivo. Então, é o tecido de fibroblasto, que é o que forma aquele tecido de sustentação. É o tecido vascular, é o tecido ósseo, faz parte deriva desse tecido conjuntivo, que também serve para sustentação do nosso esqueleto. O tecido adiposo que a gente tem faz parte do tecido conjuntivo também, que faz parte da sustentação, manter o aquecimento do corpo. Até mesmo as células sanguíneas, elas são derivadas de um tecido conjuntivo, porque elas surgem na medula óssea. Então são consideradas também como se fosse, apesar do estudo delas ser totalmente diferente dos outros tecidos conjuntivos, ela é considerada como fazendo parte também da parte do estudo do tecido conjuntivo, certo? O tecido muscular é um outro tipo de tecido já. A função dele que é? Contração, certo? A maioria das vezes. Não só esse músculo esquelético que a gente conhece, mas os músculos internos também, que a gente chama músculo visceral, músculo liso, que também serve para contração, por exemplo, que serve para o peristaltismo. Então, eles têm uma característica própria, que eles são, morfologicamente, eles já são feitos para se contrair, as fibras se deslizam.